Agora, 13h39, eu falava com o Mário Quintino agora há pouco sobre a situação do trânsito no centro de Campinas, né? E muitas vezes a gente passa lá prestando atenção no trânsito, né? Com todo aquele perigo. Hoje, por exemplo, eu estava vendo na Francisco Glicério, um cidadão a pé passou na faixa de pedestres que seja, mas durante o sinal verde, se a gente não freia, acaba atropelando. Mas quando a gente passa com muita pressa, acaba não prestando atenção em patrimônios históricos do centro da cidade. E é o caso do Palácio dos Azulejos, né? Que é um dos prédios mais icônicos do centro de Campinas. Hoje, claro, a cidade ela cresceu muito naquele entorno, as ruas ficam até estreitas, você não consegue parar para prestar atenção na beleza desse projeto, né? E muita gente que mora em Campinas, que visita Campinas, não conhece por dentro o Palácio dos Azulejos. Hoje nós vamos conversar agora com o pesquisador, o Alexandre Sônego ou Sonego? Marco Guarizo, uma boa tarde para você e para todos os ouvintes da CBN. Alexandre Sônego. Sônego. Isso. Perfeito, que é pesquisador do Museu da Imagem e do Som, que hoje está sediado no Palácio dos Azulejos. Daqui a pouco a gente vai falar do livro que vai ser lançado, mas para falar do prédio especificamente, é uma joia rara no meio daquele monte de concreto do centro de Campinas e infelizmente perto tem algumas lojas fechadas, né? Alguns prédios que estão parados. Queria que você falasse para a gente, Alexandre, da importância, né, de se preservar um patrimônio como o Palácio dos Azulejos. Pois é, Marco, é uma pena que tem um lado positivo, por um lado, dessa selva de pedra, que é o crescimento. No entanto, quando ele é desordenado, ele não é muito organizado, ele acomete e ele não acolhe o seu patrimônio. E é o caso, né, como você comentou um pouco antes, sobre o que aconteceu, né, não só com o Palácio dos Azulejos, mas com outros patrimônios da cidade de Campinas. Nós temos aí inúmeros patrimônios, inúmeros monumentos que, em decorrência dos diferentes construções, edificações, eles acabam comprometendo a visualidade, né? E é o caso do Museu da Imagem do Som. E também o fluxo, porque as pessoas passam por esse lugar e o fluxo ele é muito rápido, né? E dessa maneira não tem um passeio público, algo nesse sentido. Inclusive, a Secretaria de Cultura, bem como nós aqui do Museu da Imagem do Som, estamos estudando, propondo até para a INDEC, para que repense esse entorno, de que maneira as pessoas poderiam ter uma experiência para que não tivesse, supostamente, o fluxo de carros, de repente as pessoas pudessem caminhar, passar por aqui e perceber um pouco mais essa monumentalidade, que é o Palácio dos Azulejos, que foi algo significativo, icônico, é um bem tombado pelo IPHAN, que é a Instância Federal de Patrimônio Histórico Nacional, tombado pelo CONDEFAT, que é a instância estadual, e também pelo CONDEPAC, que é a instância municipal, sendo que Campinas tem dois apenas bens tombados pelo IPHAN, sendo eles o Palácio dos Azulejos, onde hoje é o Museu da Imagem do Som, e também a Casa da Tulha, Casa do Toninho, Antônio da Costa Santos. E está em estudo, em vias de o tombamento também pelo IPHAN da Catedral Metropolitana de Campinas. Merece também, né? Que a catedral, ainda quem passa a pé ali, consegue ver por dentro, né? Muito material bucólico, né? De muitas épocas, né? Quem é católico e frequenta lá, então, mais ainda. Agora, o MIS, ele até por uma questão de preservação, o MIS, né? Mas vou falar do palácio em si, ele fica ali com a maioria das janelas fechadas, né? Quem passa de carro ali não consegue dar aquela olhadinha dentro, e nós já vimos, né? Quem conhece, a PTV já fez programas lá, o Chega Aí já esteve lá, o Mais Caminho já esteve lá, além do Museu da Imagem e do Som, tem muita coisa bonita para se ver de período até do Império, né? Tem muita material para ser visitado, né? Sim, Marco Guarizo. Nós recebemos ao longo do ano aí escolas, temos um fluxo de pesquisadores e também de um público espontâneo bem significativo, além das nossas programações de cinema, que são cineclubes, que é um diferencial.
em relação ao nível, além das outras programações culturais. Mas, olhando do ponto de vista do palácio, como você bem disse, então nós temos uma construção que era de 1878. Em 1878, nós estamos falando aí do período do Império, como bem lembrado por você, Guarizo. E nesse período, nós temos aqui, são duas construções, né? São duas casas. Né? As pessoas geralmente olham e imaginam-se uma só. Mas tem alguns detalhes, que inclusive no livro nós vamos trazer esses aspectos, onde denota a diferença de um para o outro, como, por exemplo, os azulejos. Então, na esquina é a casa do Ferreira Penteado, Joaquim Ferreira Penteado, que é o Barão de Itatiba. E do lado, ele fez uma parede meia, né? Mas olha só que parede meia é essa, né? Uma casa geminada, que é a casa que foi para a filha e para o genro. Com o tempo, né, a prefeitura ocupou aqui em 1908, na gestão do Orozinho Maia, e depois, em 1916, a prefeitura adquire a outra parte que era da filha e do genro. Esse prédio, ele tem internamente alguns detalhes, como lustre, temos um dos grandes patrimônios, que eu digo, de Campinas, também do Brasil, até do mundo, pessoas que vêm do mundo inteiro aqui, percebem e nota isso como algo bastante diferenciado, que é o chão de marchetaria. Nós temos ali na sala, hoje chamada Sala dos Prefeitos, porque ele foi tanto antessala como a sala dos prefeitos aqui de Campinas, até 1968, nós temos um chão de marchetaria. Para que o nosso ouvinte compreenda, as madeiras, hoje nem seria possível isso, né? Porque tem todas restrições de uso, né? Até é importante que se diga que é necessário. Mas aquelas madeiras, elas eram diferentes árvores com diferentes tonalidades. Isso era cortado, serrado à mão, não tinha torno. Era tudo manualmente construído, desenhado para ser composto num grande mosaico, numa grande imagem, num grande desenho, e isso no chão. Isso não só tem no chão, como tem escada, tem outros lugares dentro do museu, que tem bastante madeira. Hoje seria impossível pensar em algo nesse sentido, mas como patrimônio, como desenho da época, isso é muito significativo. Fora também as referências. Então, nós temos Rosa dos Ventos, nós estamos falando do Império, da importância e desse período com a participação da maçonaria. Então, tem elementos que você vai encontrar dentro do palácio. Um outro que eu chamo a atenção, que é meu predileto, então, quando as pessoas vierem aqui ao palácio, eu quero dizer para mim, há quase 10 anos aqui no museu, eu digo que é meu lugar predileto. Nós temos duas escadas, a principal quando chega ali na entrada. Quando a pessoa começar a subir a escada, para no meio e olha para cima. É a claraboia. Para a pessoa entender, não havia energia elétrica nesse período. Então, por isso que tem essas grandes janelas, como você bem disse, né? E é chamado de solar, porque aproveitava muito a incidência. E ele é o sol da manhã. A vida nessa época, ela era muito motivada para um fluxo, as pessoas logo acordavam, aproveitavam as primeiras horas do dia, e quando começava a anoitecer, o cair da noite, elas se repousavam, né? Elas entravam nos seus aposentos. Então, bem internamente, como um prédio considerável, ele possui duas claraboias nas duas escadas para poder garantir essa iluminação ao longo do dia para as pessoas. Então, tem essa sacada que eu acho bastante interessante, além do jardim, que era o ponto de convergência das duas casas. Então, são dois aspectos assim, muito importantes e de perceber. Fora a construção da própria escada, que ela tem todo um desenho bastante único, além também de pisos e das suas janelas, como você bem disse. Né? Mas é Sim, isso, o museu sempre aberto. claro. Ô, Alexandre, eu estou recebendo fotos aqui e do nosso ouvinte final do telefone 7891. Na foto a rua está em obras aqui, né? A rua ao lado. E tem pichação no Palácio dos Azulejos, né? O palácio não foge do vandalismo que toma conta do centro de Campinas, infelizmente. É isso, Max Guarizo. Eu tenho essa, infelizmente, eu venho pela Francisco Glicério, acho que boa parte dos visitantes, e eu viro na Ferreira Penteado, na rua do proprietário do início da construção desse prédio. E eu me deparo ali na esquina com essas pichações. Ela aconteceu
num período que, infelizmente, nós ficamos sem vigilantes no período noturno, e, no entanto, isso já foi corrigido. Hoje, atualmente, nós temos vigilantes no período noturno também. Isso faz bastante tempo, não foi antes, faz bastante tempo, e o atual prefeito, o governo Dário, ele já destinou um valor por valorização desse espaço, juntamente com a Secretaria de Cultura, de aproximadamente R$ 1 milhão, para que seja feita a revitalização da fachada, e a recuperação desse dano causado por essas pichações, além também da substituições de telhas que, ao longo do tempo, o período de restauro, o último restauro que teve em 2004, sofreram danos e precisam ser reparadas. Então, um alento para esse ouvinte e para toda a população de Campinas e para nós aqui que amamos esse patrimônio, é que o prefeito Dário, bem como a secretária Alexandra Caprioli, aí, estão engajados para que nós, tão logo, isso já está em vias de licitação, e isso possivelmente em 2024 aí, tenha algo, uma resposta para esse problema que foi causado, e além disso vai dar mais visibilidade para esse prédio, com uma nova pintura, com essa recuperação da fachada. Pois é, mas restaurar isso, até por tudo que você já contou, né, de um trabalho que foi feito manualmente, muita coisa foi feita manualmente, não é um trabalho fácil, né, Alexandre? Não, esse é um das circunstâncias dos bens tombados. Quando você tomba um bem, você restringe uma infinidade de intervenções. Inclusive, para você chamar de conservação, isso era um conflito que a gente estava tendo com o IFAM para conseguir aprovação. Isso demorou, não aconteceu até agora. Essa destinação foi feita em 2020 pelo prefeito. Para você ter ideia, até agora não conseguiu executar, porque precisava passar pela aprovação do IFAM, do CONDEFAT e do CONDEPAC. Quando você... E estava tendo uma discussão que era muito isso. Isso vai ser uma conservação ou vai ser um restauro? Quando você chama de restauro, quando você leva para uma instância de restauro, você traz empresas e o custo ele aumenta vertiginosamente. Existem algumas intervenções que elas podem ser consideradas conservação. Então era essa discussão que os arquitetos da CINFRA, bem como da CDPC, que é do Patrimônio Cultural, a Coordenadora Departamental de Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Campinas, buscava uma convergência, juntamente conosco aqui do MIS, né, eu aqui na gestão do Museu da Imagem do Som, para que encontrássemos uma forma de fazer com que isso fosse executado. Então, quando você tomba um bem, você restringe uma infinidade que é bom, por um lado, mas para outro, vou dar um exemplo muito lógico. Os bens tombados pelo IFAM ficou inúmeros anos sem sequer um edital do IBRAM para que tivesse algum projeto relacionado a museus. Recentemente abriram pelo menos 2, 3 editais do governo federal que era para bens tombados do IFAM. Isso precisa ser também um modelo copiado para o CONDEPAC, que a partir dos fundos de investimento culturais de Campinas, precisa ser copiado isso para o CONDEFAT, a partir dos editais como o PROAC, porque isso valoriza e faz com que o recurso possa também garantir a manutenção, conservação e restauro desses importantes bens. Tá certo. Bom, e vamos esperar, né, que isso aconteça. Mas agora vamos falar do livro, né? Afinal de contas, é uma coleção, né? A coleção Conhecer para Cuidar, ou seja, está falando já de prédios históricos, e nós temos hoje, às 19h, o lançamento desse livro, Campinas e o Palácio dos Azulejos, de Solar a Museu, certo? Certo. É um prazer. Eu parto aqui para falar desse importante livro para Campinas. Foi um prazer, fiquei muito feliz de ter sido convidado para ser um dos autores. Eu fiz meu doutorado sobre o MIS, estabeleci até um comparativo com o museu na Inglaterra, mas eu digo para você que esse projeto ele é muito importante. Ele tem esse slogan, né, de conhecer para cuidar,
E ele já esteve em diferentes equipamentos culturais, monumentos culturais brasileiros. Eu dou como exemplo aí o Museu da Inconfidência, um deles, além de sítios ecológicos ou de igrejas, de outros espaços em Minas Gerais, também no Brasil, Jundiaí, outros lugares, Santos. E agora Campinas. Esse livro aí tem uma produção da Asas, também com a gente editora, né, da Asas Produção, e tem um apoio aí pelo PROAC. E nós tivemos o cuidado de poder pensar, porque existem algumas produções já sobre o Palácio dos Azulejos, bem como o MIS, mas não tinha algo preparado para o público infanto-juvenil. Um livro que tivesse esse caráter paradidático. O que consiste? Em adequar o texto e fazer dessa linguagem interativa ao contexto odierno, contexto atual. Que é aproximar os diferentes públicos, principalmente a juventude, e garantir para que eles pudessem, a partir de uma linguagem, com uma fruição melhor, né, que tenha e não tenha rigidez de um texto, e tenha também elementos que faça com que ele interaja, como cuide para pensar, fique sabendo, você sabia. Além disso, também links, tem inúmeros QR Codes para que a pessoa possa ali fazer links e saber mais. Também tem o professor Caramuru, com cartas interativas, que é com realidade aumentada. A pessoa com seu celular pode encontrar o professor Caramuru e fazer uns trabalhos com ele. Além disso, nós temos uma maquete no final, em que a pessoa pode construir, a criança, o adolescente, pode construir essa maquete, e isso garante algo diferenciado. Por quê? Porque cada um que recebeu o livro, cada criança, adolescente, vai ter um Palácio dos Azulejos, um museu da imagem do som em sua casa. Né? Isso vai ser extensível para a sua família, vai ser extensível para a sua comunidade, para a sua escola, e de alguma maneira vai despertar o interesse em conhecer e despertar o interesse pelo patrimônio e também a valorização desse patrimônio, a importância que ele tem. Né? Quantos prédios hoje temos parecidos como esse em Campinas? Nós temos outros solares em Campinas, mas também que já sofreram intervenções, né? Alterações no seu projeto original. E isso é algo que esse projeto, esse livro, garante. Então, garante a história, garante a reflexão sobre a história, porque no livro, né, nós trazemos um pouco sobre isso também. Foi construído no período do sucesso, da cafeicultura, mas nós estamos falando também, né, desse período que foi o café, o ouro negro, mas nós estamos falando também de quem foi a mão de obra desse período, né, desse ouro negro, que foram os escravizados. E certamente assim foi construído esse prédio. Então, chamamos a atenção muito nesse sentido, que esse prédio foi casa de um barão, referência de aristocracia daquele período, não só em Campinas, mas do Brasil e do mundo, mas hoje é um lugar acessível, público, gratuito e no centro da cidade. Sem dúvida. É muita história. Hoje, a partir das 19h, então, no próprio MIS, né, no Museu da Imagem e do Som, o lançamento desse livro, né, colocando o Palácio dos Azulejos como, né, fazendo parte desse projeto Conhecer para Cuidar, que é tão importante. Uma cidade, toda cidade tem que reverenciar a sua história para olhar para frente. Então, eu quero agradecer a um dos autores, né, que é o Alexandre Sônego, a Ana Villanueva e a Hélia Brito também fazem parte desse livro. Hoje é de graça a entrada, né? Então, que seja um bom evento e que traga essa visão de cada vez mais pessoas de Campinas para a importância do Palácio dos Azulejos. Alexandre Sônego, pesquisador, muito obrigado, né? Autor do livro também. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, Alexandre. Um grande abraço, boa tarde. Eu que agradeço, Marco Guarizo, a oportunidade. Agradeço o registro das duas outras autoras, Ana Villanueva e Hélia Brito. Agradeço a oportunidade do ouvinte e convido todos que possam vir, não só hoje na ocasião, mas também que venha prestigiar e valorizar esse importante monumento cultural da cidade de Campinas. Maravilha. Muito obrigado, Alexandre. Grande abraço.
30 segundinhos para a gente voltar aqui para o Estúdio CBN. CBN, a rádio que toca notícia. Celebre o fim de ano no Giovanetti. Aqui você tem a oportunidade de fazer um evento inesquecível, seja para o